E já no Velho Testamento, verdadeiramente, era manifesto que Jesus Cristo havia de morrer pelos nossos pecados. Então, evangelizar e entregar o que também recebemos é proclamar Cristo que morreu pelos nossos pecados. Portanto, Ele tomou o nosso lugar. Aqui também percebemos que existe um pré-requisito muito importante na tarefa da evangelização. Ora, prestemos atenção. Somente poderá evangelizar verdadeiramente aquele que recebeu o Evangelho, a sã doutrina, a crença na plenitude daquilo que é Deus Cristo, que é a fé. Então só aquele que verdadeiramente recebe o Evangelho diante da doutrina, a sã doutrina de Deus, pela crença em Jesus Cristo, que é a nossa fé, então esse verdadeiramente está capacitado para pregar o Evangelho. Existe por aí muita gente querendo evangelizar. Mas as suas vidas demonstram que nunca receberam o Evangelho da verdade. Estas pessoas nunca foram feitas novas criaturas. Eu creio que todos nós lembramos certamente de muitas pessoas que andam a tentar evangelizar e que verdadeiramente, pelo que confessam, sabemos que realmente não têm um novo nascimento. Porque quem é que dá um novo nascimento? É Deus. E sabemos como dar o novo nascimento. Neste caso, elas anunciam uma falsa verdade. Ou seja, outro Evangelho e não o genuíno Evangelho de Deus. Pois não possuem nada verdadeiro, seja nada de verdade, para que o possam anunciar. E nós podemos nos perguntar, por que devo evangelizar? Antes de nos dispormos a executar a tarefa do evangelismo, precisamos saber primeiramente o porquê de estarmos a evangelizar. Devemos nos questionar, porquê que eu vou evangelizar? Poderíamos citar muitos motivos que respondem ao porquê da evangelização. Mas há dois deles que são os principais e são o fundamento de todos os outros. Em primeiro lugar, o que é que os irmãos acham que nós evangelizamos? Qual é o ponto crucial que nós temos que ter para que realmente possamos evangelizar? É amar o nosso Deus, não é verdade? Reconhecer que Ele nos amou primeiro e que o nosso coração, em verdadeira gratidão e reciprocidade, ama ao nosso Deus. E então tem prazer de olhar à sua vontade e cumpri-la. Isto é o bastante para nos motivar a fazer com que Ele, como Criador, seja adorado da maneira correta. Então podemos perguntar, será que há um melhor motivo do que este? Certamente não. Que é amarmos ao nosso Deus. Por amarmos a Deus naturalmente, devemos desejar que a sua palavra seja proclamada e o seu nome seja genuinamente exaltado. Amém? Mas a principal motivação para que a evangelização é fazer com que Deus seja glorificado entre os homens. Foi para isso que Jesus Cristo veio, para ser glorificado em toda a criatura, pois Ele próprio morreu por toda a criatura. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, deixa bem claro este princípio. Abramos a palavra de Deus em Romanos 1,16, por favor. A epístola atrás, onde estávamos em Coríntios. Romanos 1, versículo 16. É bom que nós tenhamos esta ousadia de Paulo. Reparem como é que ele inicia este versículo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Nunca devemos envergonhar do Evangelho de Cristo, amados.
A palavra, muitas das vezes, traz perseguição e angústia, mas jamais nos devemos envergonhar. Então, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, mas também do grego, ou seja, todos. Amém? Então, vamos a palavra um pouquinho mais à frente, no capítulo 3, versículo 20. Diz o seguinte: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Se verdadeiramente o povo de Israel, que recebeu a lei, não conseguiu cumprir essa lei, nunca foi justificado pela lei, ninguém pode ser justificado pelas suas próprias obras, porque, como diz a palavra de Deus em Isaías 64:6, que as nossas obras de justiça, as obras de justiça, são como trapos de imundícia. Por isso devemos verdadeiramente não nos envergonhar do Evangelho de Deus e proclamar realmente a toda a criatura, não é por pensarem que são bonzinhos ou por fazerem algo de útil, que podem ter acesso realmente à presença de Deus. Ele diz que os homens tiveram conhecimento de Deus, mas não o glorificaram como Deus. Vamos abrir a palavra de Deus outra vez no capítulo 1 de Romanos, versículo 20 e 21. Só para nós entendermos, portanto, o que diz aqui e testificar realmente com a palavra. Diz assim no Romanos, capítulo 1, versículo 20: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Ninguém pode dizer que eu verdadeiramente não tenho conhecimento de Deus, porque todas as coisas estão criadas perfeitas e reconhecemos que há uma sabedoria divina realmente a que tudo esteja de conformidade, para que tudo aconteça de bom e da melhor maneira para toda a criatura, para todo o povo, para todas as nações. Então devemos reconhecer que realmente toda a criação que está feita tem uma divindade que é Deus. É o Senhor dos Exércitos, é o Deus da verdade, é o Deus da aliança. Isto não quer dizer, amados, que muitos não creem, nós deixemos de pregar o Evangelho a eles, de procurar buscar uma boa oportunidade para realmente passarmos com Deus, tem que ser tudo em Deus, em Cristo e com Deus, fazemos entender que verdadeiramente toda a criação, né, foi feita pelo nosso Deus, aquele em quem acreditamos, o Deus da Bíblia. Amém? O Deus que realmente nos trouxe o Evangelho da graça. Entretanto, se amamos a Deus, obrigatoriamente obedecemos aos seus mandamentos. Abramos a palavra de Deus, por favor, para testificar isto mesmo em João 14:15. Então diz o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, como é que nós podemos andar na lei de Deus e cumprir a sua palavra e os seus mandamentos? Como é que podemos ser submissos à autoridade de Deus e servir a Deus? Se realmente o amarmos. Se nós o amarmos, e como há pouco foi dito na pregação da oferta, se o amarmos realmente com voluntariedade, realmente com gratidão e com amor e com paixão, certamente não é difícil a gente servi-lo e a gente realmente guardar os seus mandamentos. Por isso, todos nós, graças a Deus, somos fiéis ao Senhor naquilo que Deus diz para nós façamos, neste caso com respeito às ofertas e aos dízimos que pertencem ao Senhor. Esta verdade nos leva ao segundo motivo. Devemos evangelizar porque Deus nos ordenou. Na Bíblia não faltam referências sobre esta tarefa. Nos foi delegada, por exemplo, em Mateus 28, 19 e 20.
Abramos a palavra de Deus em Mateus, por favor. Então diz o seguinte, Mateus 28, 19 e 20. Era Jesus a falar com quem? Os seus discípulos, não é? É isso que hoje Jesus está a dizer a cada um de nós. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vemos mais uma vez aqui que Deus não faz distinção. Não é só batizar em nome do Pai, ou batizar só em nome do Filho, ou batizar só em nome do Espírito Santo. É batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Quando é que Jesus Cristo realmente está connosco? Quando nós verdadeiramente ensinarmos aquilo que temos aprendido na Igreja, através da comunhão e intimidade com Deus e com a Sua Palavra, pelo Espírito revelado, é quando a gente realmente ensina às outras pessoas que realmente a verdade do Evangelho é esta, então Deus realmente está, de facto, connosco até à consumação do século. Mas para isso, temos que fazer aquilo que Ele manda, que Ele ordena, não é verdade? Não é aquilo que é a nosso bel prazer, não é aquilo que leva, muitas das vezes, à nossa ganância. Não, é aquilo que é pela verdade do Evangelho. Assim Ele diz que está verdadeiramente connosco todos os dias da nossa vida. Em Marcos 16,15, vamos ficar, temos visto uma coisa, o Evangelho à frente. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Aqui apenas está referente ao versículo 15, vamos lê-lo. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a algumas criaturas. É isso que diz? Até àqueles que nos perseguem. Sempre que temos a oportunidade, não é fácil, pois não. Pois o Senhor disse: só ouviram a minha palavra, também ouviram a vossa. Ele disse com quem era. Por isso, temos que crer nas palavras que o Senhor nos diz, porque Ele revela é pela Sua palavra para fazer cumprir. Em Lucas 24, Lucas 24, 46 a 47. E disse-lhes, versículo 46, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E depois do 48 diz, e dessas coisas sois vós testemunhas. Atos 1:8, 1:8, pois. Atos 1:8. E diz o seguinte: mas recebereis a virtude, ou seja, recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Por isso é que muitas das vezes digo que sou testemunha de Jesus Cristo. E eu creio que vocês também são, porque também se calhar já o disseram muitas das vezes. Eu creio que algumas pessoas também já ouviram. É bom que sejamos testemunhas de Jesus Cristo
porque o Senhor verdadeiramente depois diz em Isaías 43:10: e vós sereis minhas testemunhas, diz Deus. Mas para isso tem que ser através do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então, se amamos a Deus e Ele ordena que sejamos suas testemunhas, não nos resta outra opção a não ser obedecer-lhe. Aqui ninguém tem dúvidas, pois não, podemos obedecer ao Senhor e pregar o Evangelho. Levar as boas novas aos corações que estão em aflição. Ainda hoje vi numa vivenda uma moça num exagero. Pelo que eu entendi, assim, ao passar, não sei se foi o esposo que a correu fora de casa e que disse para ela desaparecer e ela estava lá com o irmão. Portanto, há corações realmente aflitos, né? Em verdadeira aflição neste mundo, e só em Jesus Cristo realmente podem conseguir ter paz, eles e a sua família. Agora que conhecemos os dois motivos principais que fundamentam todos os demais, podemos citar mais alguns deles. A evangelização é a vocação universal dos seguidores de Cristo. O apóstolo Pedro nos explica perfeitamente esta verdade em 1 Pedro 2:9. Vamos lá, a 1 Pedro. Porque nunca é tempo perdido, amados. Sempre escolhemos a Bíblia, as folhas, e vamos a qualquer epístola, aos Evangelhos, ou ao Velho Testamento, nunca é perda de tempo. Então diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então dá para perceber o alto investimento que pela graça de Deus foi feito em cada um de nós. Amamos a Deus porque Ele nos adquiriu e sua graça nos capacitou a obedecer. Hoje somos uma nação santa porque temos o poder em nós, pelo seu Espírito, de podermos realmente corresponder ao propósito e à vontade de Deus a cada dia, obedecendo-lhe em tudo. Não em parte, mas em tudo. A sua ordem para evangelizar está de acordo com a nossa vocação, que é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Devemos evangelizar por amor ao próximo, como seguidores de Cristo. Devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. Para isso nós também devemos estar sarados, amados. Devemos ter uma alma realmente sujeita a Deus, sujeita à Palavra de Deus. Uma alma que não tem amargura, não tem ressentimento, tem mágoa. Uma alma completamente pura, deleitosa de observar a Palavra e os mandamentos de Deus e amar o nosso próximo para nós próprios. A questão é que muitas pessoas esquecem de que os perdidos também estão enquadrados nesse grupo. Alguém mesmo não regenerado, morto em pecados e delitos, ainda assim é o nosso próximo, na verdade. Logo, se devemos amá-lo como a nós mesmos, automaticamente iremos desejar que essa pessoa tenha o conhecimento das boas novas de Cristo e até a sua família, como nós queremos, todos nós oramos muitas das vezes, não é? Assim como nós desejamos realmente que eles tenham o conhecimento que nós temos e realmente a obra, a presença de Deus em cada um de nós. Ou seja, a reconciliação com Deus. O próprio Jesus nos ensinou que devemos ter compaixão dos perdidos, porque são como ovelhas, a Mateus 9:36. Vejamos que tipo de ovelhas são. Se são como nós, por exemplo. Mateus 9:36. Então, Mateus, capítulo 9, versículo 36 diz: e vendo a multidão, quem é que viu a multidão? Quem é que estava a ver a multidão? Jesus, o Senhor. Teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor.
Como é que o Senhor se sentiu diante destas pessoas? Com verdadeira compaixão. E é assim que nós devemos sentir. Se não sentimos, sermos filhos do Senhor. Porque a maior riqueza que nós podemos levar realmente é as almas para o dia de Cristo. Como Paulo dizia, ele era a glória dos outros e os outros eram a glória dele. É assim que nós temos que pensar. Quem já viu o comportamento de uma ovelha desgarrada do seu rebanho, perdida pelo campo, longe dos olhares atento do seu pastor, entende o quão profundo foi o ensinamento de Jesus nessa simples frase. O desejo de anunciar Cristo aos perdidos deve ser algo natural para todos aqueles que já nasceram de novo. Portanto, ninguém possa dizer não tenho apetência, não tenho dom para evangelizar, não tenho jeito. Não, todos temos. Abre a boca e eu tenho que chamar. Ou queremos a palavra do Senhor ou não queremos. Se é só aqui, como o pastor tanta vez diz, a coisa complica-se. Mas nós acreditamos mesmo que ela está dentro de nós e que nós abrimos a boca, o Espírito Santo nos fará a palavra com poder e com autoridade, ela cumprirá para aquilo que é enviada. Então eu vou repetir aqui: o desejo de anunciar Cristo aos perdidos deve ser algo natural para todos aqueles que já nasceram de novo. E há um ingrediente que eu gosto muito de falar e eu tenho aqui com licença dos pastores, que é o seguinte: é que todo aquele que nasce de novo já tem experiência de uma situação. Vamos ver em 1 Pedro 2:2. Pedro. Capítulo 2, versículo 2. É só para entender, o 2 e o 3. Os 2 é para começarmos a entender. Então, Paulo falava aos novos convertidos, os nascidos de novo. E dizia: já efetuosamente como meninos novamente nascidos, um leite racional, não falsificado, para por ele levados crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, ou seja, que é bondoso, que é amável, que é agradável, que é bom, que é perfeito. Então nós, ao termos este conhecimento, nós queremos dar o nosso melhor daquilo que nós temos, o próprio Deus, a toda a criatura. Porque nós sabemos que Deus é bom, é maravilhoso, e Deus não é Deus que se despreze. E o mundo muitas das vezes está a desprezar Deus, a sua graça e a sua salvação. É o pior pecado que eu posso crer que é dentro de Deus, é desprezar a salvação, a vinda de Cristo a esta terra. Estou a desprezar o próprio Deus, no meu entendimento. Devemos evangelizar porque a evangelização é um privilégio. Esta é uma verdade maravilhosa. Nem todos fazem ideia do privilégio que há na tarefa de evangelização. E realmente é um privilégio, irmãos. Quando nós vemos alguém que falamos a palavra de Deus e que Deus tocou o seu coração e ela se arrependeu e se converteu e hoje permanece na igreja, servindo a Deus, ele não é um grande privilégio para nós. Não dá prazer pregar o Evangelho. Não dá dizer ao mundo que são boas novas aquilo que temos para com eles por meio de nosso Jesus Cristo. Sabemos que não há qualquer cooperação humana na salvação, pois essa é uma obra inteiramente realizada por Deus. Porque se é pela graça, ou a graça é graça ou não é graça. Se é pela graça, é Deus que faz a plenitude realmente de toda a salvação. Apenas nós, como vai dizer, já lá vamos, diz que entretanto Ele nos concede o enorme privilégio de sermos o meio pelo qual o Evangelho da Graça é anunciado. Para que o coração do perdido seja alcançado. Vejamos em Romanos 10, voltamos outra vez a Romanos, é uma epístola tremenda. Os irmãos já se devem ter percebido. Leiam vezes sem conta, amados. Leiam vezes sem conta. Dez, 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ponto final. O Senhor não tem dúvidas.
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Estamos a falar agora, estão a ver aquele Romanos 1, 20, 21, aquelas coisas que Deus criou, mesmo assim não acreditam em Deus. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão são a quem prega? Devemos pregar. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Como o Senhor Jesus Cristo, aquele que realmente evangeliza e que leva as boas novas, cumprindo o mandamento do Senhor, são formosos os pés dele, porque andam por caminhos retos, caminhos de justiça e caminhos de salvação. Finalmente, podemos citar o que escreveu o apóstolo Paulo ao falar sobre a sua tarefa como evangelista. Abramos a palavra de Deus em 1 Coríntios 9, 16. Quem é que... Isso até é uma pergunta um bocadinho sem jeito. Quem é que já dentro do Senhor que o Senhor arrumou o orgulho de mim? Arrumou o orgulho. Arrumou o orgulho. Irmãos. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Somos assim tão diferentes. Deus acha que somos tão diferentes de Paulo, para que tenhamos desculpas não anunciar o Evangelho a toda a criatura. Será que temos desculpa diante de Deus? Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Eles não querem ouvir, não é? Não querem ouvir, então, e nós. Mas ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Mesmo que eles não queiram ouvir, nós temos que falar o Evangelho. Amém, irmãos? Há alguma dúvida nesta lição? Aproveitem que os pastores estão aqui. Então, eu pedi aos irmãos, realmente, que possamos fazer uma pequena oração, baixando a nossa cabeça e reverência do nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. E diga-nos, obrigado, Senhor, por esta palavra, dando-me a conhecer o que é evangelizar e por que devo evangelizar. Recebo na firme certeza que o Senhor me remunerará pelo seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, uma salva de palmas ao Senhor. Então, hoje ainda é noite de intercessão. Amém? Vamos preparar para esta batalha, para esta guerra, interceder junto do Senhor. Ele está no meio de nós, é verdade que vamos ver há pouquinho, não é? Se Ele está no meio de nós, a vitória já é nossa. Amém? Tudo o que nós orarmos no nosso coração, assim será feito. Se nós estivermos nele, e as suas palavras em nós, e andarmos como Ele andou, tudo o que pedirmos, nos será feito. Amém? Então vamos querer verdadeiramente assim acontecer. Amém?